Convidamos para compor a mesa o professor Ricardo Simão Diniz Dalmolin. O professor Ricardo Dalmolin possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1987, mestrado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1990 e doutorado em ciências do solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2002. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Santa Maria, atuando nos cursos de graduação em agronomia e engenharia florestal. Tem experiência na área ambiental e agronomia, com ênfase em gênese, morfologia e classificação dos solos, atuando principalmente nos seguintes temas: levantamento de solos, classificação de solos, aptidão de uso das terras, sensoriamento remoto e mapeamento digital de solos. O professor irá proferir a palestra intitulada Aplicações da pedometria no manejo e conservação dos solos. Passo agora a palavra para o professor Genelício Cruzoé Rocha. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Ricardo pela longa distância, né? Saindo de Santa Maria para cá, talvez um dia de viagem até aqui. Então, passando a palavra agora para o professor Ricardo. Teógenes, eu agradeço a comissão organizadora por me convidar para fazer essa apresentação aqui em Viçosa. É um momento especial porque após 18 anos, né, eu retorno aqui em Viçosa. A primeira vez que eu estive aqui foi no 25º Congresso, em 1995, logo ali, né, muitos de vocês nem tinham nascido, tudo é relativo, né? E também depois eu vim num evento que o professor João Kerr promoveu em 1997. Então, há um bom tempo atrás, obrigado por me propiciar essa vinda aqui em Viçosa. Essa cidade está que é um brinco, esse campus mais ainda. Parabéns então a vocês, né? E parabéns também pelo evento, está muito bom. Eu fui convidado então para fazer essa abordagem, né, a respeito da pedometria, e é claro que essa abordagem dentro do manejo e conservação do solo. Na verdade, eu vou fazer uma apresentação que vai envolver os seguintes: uma introdução, né, a respeito mais de levantamento de solos, o conceito de pedometria. Porque eu vou falar de levantamento de solos porque tem tudo a ver com a pedometria com levantamento de solos também. Como é que está o cenário mundial e também nacional em relação à pedometria? As técnicas de predição espacial, né, e principalmente a questão do mapeamento digital de solos. E o mapeamento digital de solos envolve, né, o mapeamento de propriedades e também de classes, que é básico então para o manejo e a conservação do solo. A relação solo-paisagem é muito complexa, né, e também muito diversa, principalmente devido aos processos pedogeomorfológicos e hidrológicos que atuam ao longo aí de centenas de milhares de anos para a formação da paisagem, consequentemente a formação do solo. Esses processos de formação e destruição, ambos acontecem concomitantemente nos solos, resultando na formação do perfil, reflete um balanço então dessa ação, né? Dessa ação de deformação e de destruição, tanto no presente quanto no passado. A reconstrução da informação da paisagem, o entendimento, a modelagem da relação solo-paisagem requer uma visão holística e interdisciplinar. Esses modelos quantitativos que descrevem a relação solo-paisagem são baseados em modelos conceituais, muitas vezes modelos mentais de quem está fazendo essa descrição, de quem está fazendo esta modelagem. E a relação solo-paisagem é a informação básica, a informação primeira para os levantamentos de solos. Então, os levantamentos de solos nada mais é do que um exercício da modelagem envolvendo métodos científicos e o conhecimento tácito do pedólogo. Por isso que levantamento de solos não se aprende nos bancos escolares. Se aprende sim toda a informação, toda a teoria,
mas se aprende levantamento de solos no campo, se adquire essa informação no campo, tendo essas informações no campo. Ninguém é pedólogo, ninguém torna-se pedólogo, ninguém faz levantamento de solos sem ter um profundo conhecimento de campo, muita experiência de campo. Então, ao desenvolvimento de um modelo mental que relaciona o solo com as condições da paisagem, seguida pela formulação de hipóteses, e essas hipóteses então são testadas no campo. Então eu posso relacionar e imaginar que numa região X, nesse tipo de paisagem, eu vou encontrar determinado tipo de solo, né? Em 80% dos casos isso acontece. É assim que se estabelece apenas pela relação solo-paisagem, devido à grande influência que o relevo principalmente tem sobre o solo. É claro que quando entrar outros fatores, como por exemplo o material de origem, né? Principalmente em nível de bacia hidrográfica, isso pode variar e variar muito. Então esse modelo ele pode ser ajustado, reformulado, se houver outro tipo de variação, e uma nova relação solo-paisagem pode surgir. Então se nós pegarmos em algumas regiões, né, ao observar uma paisagem como essa, por exemplo, na direção central do estado do Rio Grande do Sul, eu posso afirmar que na parte mais baixa, nas várzeas, eu vou achar planos solos e gleisolos. Nas partes mais altas da colina bem drenadas, eu vou achar, por exemplo, argissolos. E nessa parte do terço médio inferior, eu vou achar com certeza plintossolos e argissolos. Poderá haver uma variação. Caso houver variação no material de origem, uma nova hipótese é formulada, e isso então é testado no campo para saber como é que isso vai ser feito o ajuste. Então os levantamentos de solo se faz basicamente nessa relação solo-paisagem, e se utilizava muito fotografias aéreas. Aliás, se utilizam fotografias aéreas em pares estereoscópicos. Por quê? Porque através das fotografias aéreas em pares estereoscópicos eu posso ver a terceira dimensão e desenho em cima da fotografia, né, ou em um papel transparente, as diferentes superfícies geomorfológicas, e já estimo qual é a classe que vou achar, e vou lá no campo conferir qual a classe e faço os devidos ajustes. Ou então isso pode ser separado em cima de cartas topográficas, e mais recente também utilizando, por exemplo, o aplicativo Google Earth, né? Se eu pegar um pedólogo com experiência, se eu pegar o João Quer aqui em Viçosa, né, e ele pegar, por exemplo, o Google Earth no Mar de Morros, ele pode dizer, olha, aqui é tal solo, aqui é tal solo, aqui é tal solo, aqui é tal solo. Por quê? Devido ao conhecimento tácito e experiência que ele tem na região, em várias ocasiões. A gente pode fazer isso, pode usar isso, e depois você testar, obviamente, essa hipótese ou essas informações que você gerou, por exemplo, em cima do Google Earth, mas dessa maneira que são gerados, então, os mapas de solo, basicamente utilizando como material cartográfico as fotografias aéreas, ou as cartas topográficas, ou qualquer outro levantamento plano altimétrico, ou então, mais recentemente, o Google Earth, para gerar, então, os mapas de solo baseado principalmente na relação solo-paisagem, que tem o seu fundamento baseado, né, essa equação descrita e sistematizada lá pelo IEN, que o solo é uma função, né, do clima, dos organismos, do relevo, material de origem, do tempo e as reticências. Então, o manejo eficaz do solo exige uma compreensão dos padrões de distribuição do solo na paisagem, que são obtidos, né, principalmente pelos levantamentos de solos. Levantamentos de solos nós temos como produto final os mapas de solos, obviamente, o relatório, né, que acompanha o mapa, e dentro do relatório todas as informações possíveis a respeito daquele solo. Claro que nesse caso fazendo a descrição, né, o mapa fazendo a descrição das principais classes de solo que ocorrem, também levando em consideração o objetivo do levantamento, né? Consequentemente, pelo objetivo do levantamento se faz a escala do mapa. Então, tradicionalmente, o manejo do solo e o planejamento do uso das terras tem sido os principais objetivos do levantamento de solos em todas as escalas. Só que a maior parte dos levantamentos de solos no Brasil foram feitos no final da década de 60 e início da década de 70. E de lá para cá, praticamente se fez muito poucos levantamentos em níveis sistemáticos, né? Apenas pequenos levantamentos pontuais em nível de bacia hidrográfica ou em nível de município. Na verdade, né, se discutiu muito essa questão, e principalmente a partir desse artigo aqui do Baixa, né, em que ele enumera os principais declínios da pedologia. Por que a pedologia estava em declínio? Mas principalmente devido à baixa procura por informações, né, à baixa
o baixo entendimento do que os mapas de solos diziam, né? E os mapas de solos também serem pouco atrativos e com informações que muitas vezes só o pedólogo entendia, a maioria dos usuários não entendia. Isso gerou também uma discussão a partir do Congresso de Brasília, que foi, se eu não me engano, 4 anos depois do Congresso aqui em Viçosa, que foi em 1999, no qual a sociedade brasileira discutiu, né, essas discussões resultaram nesse boletim, que discutia o futuro da pedologia no Brasil, né, o porquê os levantamentos de solos, o porquê a pedologia estava tão em baixa, e a partir disso fez uma ampla discussão sobre a pedologia, e como que de maneira cíclica, né, essas informações novamente voltam. Esse aqui é o boletim, se não me engano, de agosto do ano passado, em que novamente se discutiu a questão dos levantamentos de solos, do mapeamento de solos do Brasil, e a pergunta principal, né, em que os autores tiveram que responder era: qual a utilidade dos mapeamentos de solos no Brasil? E isso gerou uma discussão interessante. Nós contribuímos com esse artiguinho aqui, a utilidade social dos mapas de solos no Brasil, o caso do Rio Grande do Sul, no qual nós fizemos uma pesquisa entre os técnicos da Emater. Os técnicos da Emater, eles ficam perdidos quando tem que fazer os relatórios, principalmente os relatórios de produtividade, os relatórios exigidos pela Emater, porque eles não têm informação de solos. A informação que nós temos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, é um mapa 1/750.000, cujo mapa foi publicado em 1970 e o boletim foi publicado em 1973. Temos outros levantamentos pontuais, mas não ultrapassa 20% da área territorial do estado, ou seja, nós não conhecemos os nossos solos, não temos informações detalhadas dos nossos solos, apesar, né, do estado do Rio Grande do Sul ser o segundo produtor de soja, por exemplo. Depois vamos ver alguns problemas, né, por essa falta de conhecimento, pode acarretar também. A questão do geoprocessamento como aliado à pedologia, a questão do mapeamento digital dos solos, quer dizer, para quem, e também os mapas legados. Não está nesse boletim, mas um trabalho recentemente publicado pelo grupo do professor Elvio Giasson, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também trabalha, né, em cima disso, mostrando que as informações que podem ser tiradas dos mapas de solos existentes e que muitas vezes estão perdidas e engavetadas, e é uma fonte de informações muito preciosas, principalmente agora, né, quando o mapeamento digital de solos entrou com muita força, não só no mundo, mas também no Brasil. Então, se discute a utilidade dos mapeamentos, se discute para que servem os levantamentos de solos, e muitas críticas têm sido feitas, né? Principalmente nesses últimos 30 anos, isso o Mark Bracknell disse lá em 2000, na verdade, nós vamos dizer, nos últimos 45 anos, porque ainda se discute a questão, ou se faz muita crítica ainda aos levantamentos de solos, né? Que devem ser estudados e descritos de uma forma muito mais objetiva, muito mais atrativa. Então, o aumento da preocupação com as questões ambientais propiciou uma nova visão para os levantamentos de solos, que passou da sua conjectura mais objetiva, qualitativa, né, para informações mais quantitativas, e acompanhados principalmente por problemas da precisão e também trazendo a incerteza. O que seria essa incerteza? Quem me diz que nessa mancha aqui, por exemplo, que tem um plano solo, realmente é um plano solo? Onde é que está o erro desse mapa? Não tem o erro desse mapa. A gente não sabe, né? A gente só apenas informa, claro que dentro daquela escala do levantamento de solos, aquela unidade tem que corresponder até 75% se for levantamento de reconhecimento, ou se for um levantamento mais detalhado, até X%, 80%, por exemplo, tem que corresponder àquela mancha de solo. Mas muitas vezes isso não obedece, a gente não sabe. A gente não sabe a incerteza ou a imprecisão desse mapa de solos, que é, né, o que a pedometria tenta agora estabelecer. Então, a pedometria é uma tentativa de interpretar o conhecimento das numerosas disciplinas, incluindo a ciência do solo, ciência da geoinformação e a estatística. Então, o que é a pedometria no seu estricto senso? Uma definição formal. Pedometria é um neologismo das raízes gregas, né? Pedo e metro. Então, é utilizada de forma análoga
Há outras palavras como a biometria, psicometria, econometria, quimiometria e a mais antiga de todas as geometrias. Então, a ideia, ou a definição, abrange duas ideias principais. Primeiro, a parte métrica, que tem se restringido a métodos quantitativos, matemáticos e estatísticos, e a segunda, do solo ou pedro, que corresponde aproximadamente a esse ramo da ciência do solo, que chamamos de pedologia. Né? Por isso, então, pedometria. Então, uma definição, pedometria, foi proposto pelo Alex McBratney, que hoje é talvez o pesquisador que tenha uma maior influência e uma maior quantidade de artigos publicados na área. Ele fez essa proposição desse termo, e isso está em dois artigos, um do Webster e outro do Burrow, lá de 1994, ambos publicados na Geoderma, né, que ambos falam que o Alex McBratney definiu a pedologia como uma aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para o estudo da distribuição e gênese do solo, ou seja, utilizar modelos matemáticos e estatísticos para o estudo da distribuição e gênese do solo, que envolve então as ciências da geoinformação, a estatística, a matemática, né, e a ciência do solo, a pedometria, e nessa interseção dessas três esferas é que nós teríamos então a pedometria. Então, nada mais é do que o estudo quantitativo da variação do solo, da paisagem e, consequentemente, a sua gênese. Existem outro análogo interessante, né? A geomorfometria, também, né? Dependendo das ciências da geoinformação, da matemática e das ciências da computação, para modelar a superfície da Terra, para parametrizar a superfície da Terra, para analisar a superfície da Terra, e aqui as várias utilizações da geomorfometria. Nós poderíamos substituir isso aqui por pedometria, né? sem nenhum tipo de prejuízo. Então, nesse artigo aqui do Webster, lá de 1994, publicado na Geoderma, ele deu também uma definição alternativa para a pedometria: ciência do solo sob incerteza. Né? E isso é por demais importante. Hoje, muitas vezes, nossos modelos não trazem a incerteza associada, né? E a gente muitas vezes fica um tanto quanto perdido. Então, nesse sentido, a pedometria lida com incerteza em modelos do solo, que são devidos à variação determinística ou estocástica, imprecisão e falta de conhecimento sobre dados e processos do solo. Assim, métodos matemáticos, estatísticos e numéricos poderiam ser aplicados para resolver essa incerteza e a complexidade inerente ao sistema solo, incluindo as abordagens numéricas para a classificação, que lida com variação supostamente determinística. Mas a pedometria, ela não é nova, ela tem sido usada, né, desde lá do início da década de 60, em inúmeros trabalhos, né, que medem essa parte quantitativa, ou que utiliza métodos matemáticos e estatísticos aplicados ao estudo do solo. Então, se nós olharmos aqui nesse gráfico, também publicado lá pelo McBratney em 2000 na Geoderma, ele mostrando que a pedologia tradicional mais qualitativa, né, ela, claro, vem crescendo, mas vem crescendo também a pedometria, que tem essa abordagem mais quantitativa. Então, as técnicas pedométricas, elas foram desenvolvidas para atender a informações quantitativas necessárias para informações mais precisas do solo e também, obviamente, do ambiente. Nesse artigo aqui publicado em 2001 também na Geoderma, o McBratney e colaboradores, né, eles fizeram uma revisão em todos os trabalhos publicados na Geoderma de 1967 a 2000, para marcar os 100 volumes da Geoderma, né? Mais ou menos 1/3 dos trabalhos enviados para a Geoderma estava na seção de morfologia, gênese e classificação dos solos. Dentro disso, né, a gente pode observar aqui que trabalhos que envolviam pedometria, que eram muito poucos lá no início, eles foram crescendo muito, ou seja, a parte mais quantitativa da morfologia, gênese e classificação, enquanto que a gênese tradicional mais quantitativa, né, assim como a morfologia, elas tiveram um decréscimo. Né? Se nós fizermos isso na Revista Brasileira de Ciência do Solo, com certeza a tendência vai ser a mesma. A União
Internacional de Ciência do Solo, né, que tem a sua estrutura, assim como nós temos a estrutura que é igual da União Internacional de Ciência do Solo, a divisão 1, que é o solo no espaço e no tempo, tem a comissão de pedometria, e veja o conceito que eles dão lá em relação à pedometria. Aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para o estudo da distribuição e gêneros de solos. O objetivo da pedometria é conseguir uma melhor compreensão do solo como um fenômeno que varia ao longo de diferentes escalas no espaço e no tempo. Esse entendimento é importante tanto para a melhoria do manejo e para o nosso conhecimento científico do solo e os sistemas agronômicos, ecológicos e hidrológicos do qual o solo faz parte. Por essa razão, a pedometria está preocupada com a predição das propriedades do solo no espaço e no tempo, com amostragens e monitoramento do solo e com modelagem do comportamento do solo. Pedometristas tipicamente estão envolvidos no desenvolvimento e aplicação de métodos quantitativos para aplicar a esses problemas. Esses métodos incluem a geoestatística para a predição espacial, planejamento de estratégias de amostragem, métodos de modelagem linear e novas técnicas matemáticas e computacionais como os wavelets, mineração de dados e a lógica fuzzy. E essa é a conceituação da pedometria que está lá, né, na página, no website da União Internacional de Ciência do Solo. Dentro da União Internacional de Ciência do Solo existe um grupo de trabalho da pedometria. Nesse grupo de trabalho da pedometria, eles têm um site também, que é o pedometrics.org, e o seguinte: pedometria é um ramo da ciência do solo, e a nossa comissão, o grupo de trabalho esse da Sociedade Internacional, reúne cientistas do solo ambiente que estão interessados no uso de ferramentas estatísticas e matemáticas para analisar e interpretar dados do solo. Então tem um grupo trabalhando nisso, né? Esse grupo promove eventos bienais como esse. O primeiro evento foi lá em 1992, com um pequeno grupo, depois teve vários outros eventos, né? Esse ano ocorrerá o quinto ou sexto, não tenho certeza, que vai ser lá em Córdoba, na Espanha. Em 2013 foi em Nairobi, lá no Quênia. Em 2009 na China. Em 2011 na República Tcheca. Vejam que é um grupo pequeno. Nesse último, que foi em Nairobi, aproximadamente 65 participantes que discutiram várias técnicas. Vejam o que eles discutem, ó. Variação das técnicas para mapeamento de solos, de propriedade dos solos, entendimento da dependência espacial das variáveis do solo. Basicamente quem trabalha com pedologia, trabalha com as técnicas quantitativas. Os principais tópicos discutidos: novo desenvolvimento em mapeamento digital de solos, análise da incerteza, questão do problema das amostragens, né, o design das amostragens e também da escala, os avanços dentro do Proximal and Remote Sensing, que é o sensoramento remoto proximal, as novas funções de pelotransferência em solos tropicais e técnicas analíticas para o estoque de carbono, que fica então dentro da informação dos atributos de solos preditos então pela pedometria. E eles também têm, né, uma viagem de estudos de solos, assim como, por exemplo, essas viagens que ocorrem nos finais de congresso, que o pessoal da Pedologia organiza, ou como tivemos agora a 11ª RCC, né, em que 85 professores e pesquisadores, né, fizeram uma viagem de estudos de uma semana pelos solos lá de Roraima. Então, praticamente, nesses encontros eles fazem a mesma coisa, claro que discutindo o solo e como modelar e testando esses modelos de predição, tanto de classes como de atributos do solo. 70% dos trabalhos nessa conferência de 2013 eram sobre mapeamento digital de solos, aproximadamente 70% sobre mapeamento digital de solos, a pedometria, né, em mapeamento digital de solos, e outros trabalhos, é claro que em modelagem matemática envolvendo principalmente atributos do solo. Dentro desse site também, quem quiser dar uma olhada, lá tem os artigos que são eleitos como os melhores em pedometria. Então, sempre nessas conferências anuais, né, nos 2 anos, eles informam ou dizem qual foi o melhor artigo publicado nas revistas científicas, né? É feita uma eleição e se coloca quais são os melhores artigos científicos. Dentro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, dentro da divisão 1,
nós também temos a comissão de pedometria, assim como nós temos, né, dentro do sistema da Sociedade Internacional de Ciência do Solo. A pedometria na Revista Brasileira de Ciência do Solo, se nós pegarmos essa última, número 6 de 2014, vejam que nós temos praticamente 3 artigos, né? Aliás, o primeiro aqui é do nosso grupo lá de Santa Maria, também envolvendo a questão da espectroscopia, que é predição de atributo, né? Utilizando técnicas da espectroscopia da impedância difusa. Outros trabalhos aqui envolvendo mapeamento digital de solos e também outro aqui mapeamento digital de solos utilizando diferentes tecnologias. Então nós vamos ver que eu só fiz um levantamento muito rápido aqui, né, do ano 2014 na Revista Brasileira de Ciência do Solo. Dentro da comissão de pedometria, então, número 5, nós temos 2 artigos, um envolvendo o mapeamento digital de solos e outro envolvendo a questão da análise de imagem utilizando modelos, né, para você identificar a distribuição das raízes. Novamente aqui, outros trabalhos envolvendo a questão do mapeamento digital de solos. Eu poderia dizer que também aproximadamente 70% a 80% dos trabalhos dentro da Revista Brasileira de Ciência do Solo envolve a questão do mapeamento digital de solos envolvendo determinação de classes e ou atributos do solo. Vejam que lá a número 1 de 2014, dentro da comissão de pedometria, não tem nenhum trabalho, né, encaixado como trabalho de pedometria. Aliás, quem escolhe isso é o autor. Mas se nós pegarmos lá dentro da comissão de física, por exemplo, isso aqui, análise espaço-temporal de componentes do balanço hídrico em um lado-solo, isso perfeitamente poderia ser enquadrado, por exemplo, dentro da comissão de pedometria, porque ele está fazendo essa questão da modelagem, né, de algum determinado atributo do solo, nesse caso do balanço hídrico, que envolve, obviamente, né, os atributos principais do solo, assim como a estimação da percolação de ar por diferentes métodos do TDR também poderia ser enquadrado, por exemplo, na questão da pedometria. Então, as técnicas da predição espacial de pedometria, né, ela utiliza, na verdade, esses 3 itens, que é o modelo clássico, CLORT, aqui colocado de maneira diferente, mas aquela mesma equação do IN, né, o método geoestatístico, né, e um híbrido. Um híbrido envolvendo então a combinação do método tradicional, né, da identificação do solo com os métodos geoestatísticos. Se nós pegarmos, né, esse modelo que foi proposto lá pelo Dokuchev em 1899 e que depois foi sistematizado lá pelo IN, nesse livro do Factors of Soil Formation, né, nós vamos ver que isso aqui, essa informação é a base para os levantamentos de solos ditos tradicionais. A maior parte dos levantamentos, esses que nós fizemos sem o uso de modelagem, nós utilizamos essa informação aqui para a relação solo-paisagem. Foi em 2003, também, o Mato Prata e colaboradores, aqui está a Maria de Lourdes Mendonça Santos, que é lembrar para solos do Rio de Janeiro, ela estava fazendo um pós-doc lá na Austrália, né? E eles publicaram esse artigo, que esse artigo passa então a conduzir ou a ser a bíblia, né, da questão do mapeamento digital de solos no Brasil inteiro. E, na verdade, o que foi sistematizada foi aquele modelo CLORT, passando então ao modelo SCORPAN. O que se acrescenta aqui nas informações é o próprio solo, no qual é incorporado nessa função de que o solo pode ser previsto a partir dele mesmo, né? Além das informações da localização, as coordenadas X e Y. E isso é fundamental para a questão das modelagens, além, obviamente, da incerteza, do erro associado a essa informação. Então, o conceito clássico de mapeamento digital de solos foi estabelecido, né, oficialmente, digamos assim, que está sistematizado como conceito por Lagachet e McBrathen, nesse livro aqui de 2007, Criação e População de Sistemas Espaciais de Informação de Solos, através do uso de modelos numéricos para a inferência das variações espaciais e temporais, dos tipos de solo e de suas propriedades, a partir de observações e conhecimento dos solos e de variáveis ambientais correlacionadas. Esse seria o conceito, então, de mapeamento digital de solos. O mapeamento digital de solos nada mais é do que a predição
de valores em locais não medidos, a partir de valores conhecidos, você passa a predizer valores que não são conhecidos, usando então variáveis ambientais e também funções matemáticas. A principal aplicação, predição do meio de equações, por meio de equações matemáticas de classes e propriedades do solo, e o mapeamento digital dos resultados de forma contínua e espacial, criando a possibilidade de organizar um amplo conjunto de dados para análise e interpretação em qualquer época, não sendo o mapa o único produto. Ou seja, muito fácil de fazer atualizações, né? E muito mais fácil, por exemplo, de você carregar como um aplicativo no bolso, né? Junto ao seu celular. São informações que podem ser disponibilizadas desta forma. Então, na verdade, se usa a informação solo obtida, né, ou no campo, ou informações obtidas em mapas de solos daquela área, informação do clima, obviamente, o organismo, né, a vegetação principalmente se obtém através de imagens satélite, ou mesmo mapas de uso da terra, ou MBVI, ou a própria biomassa. O relevo, nesse caso, tem um peso muito grande, informações praticamente obtidas a partir de modelos numéricos do terreno ou modelos digitais de elevação, e aí tem uma série de atributos que você deve escolher e ver qual que se adapta melhor para o teu modelo. O material de origem, a idade, isso é um pouco mais difícil, e a localização espacial, as coordenadas x e y, aí tem várias opções, né, para você fazer ou para você testar esses teus modelos. Então, os dados de entrada, que são principalmente os dados de entrada, os dados existentes, se não existem, você tem que buscar essas informações, aquilo que pode ser inferido, né, ou aquilo que pode ser predito através dessas informações, e as inferências que você pode ter através dessas informações, né. Esse é os princípios do mapeamento digital de solos. Se nós pegarmos um esquema de desenvolvimento, podemos dar isso como exemplo. Lá no passo 1, conceituar a entidade ou propriedade que quer ser predita, e você vai estabelecer o que você quer fazer a predição, se é classe do atributo, qual atributo, são vários atributos. Passo 2, a identificação e obtenção do conjunto relevantes de dados, né? Então você tem que ter essas informações têm que ser buscadas, né, no campo, ou pode-se usar informações pré-existentes. O passo 3 seria o desenvolvimento de equações preditoras ou regras de classificação. Aí existem várias regras, vários trabalhos mostrando diferentes regras para fazer esse desenvolvimento das equações preditoras. Aplicação dessas equações preditoras ou essas regras de classificação. O passo 5, que é muito importante, é a avaliação da acurácia, né, dessa predição. Deixa eu ver se eu falei certo, o professor do produto aí. Então, a avaliação da acurácia da predição e, por fim, né, a produção, então, do mapa ou não. Apenas você pode estimar, e esse mapa pode ser de classe ou mapa de atributos, mapa de distribuição do carbono, mapa de distribuição da argila, o pH, CTC, enfim, o atributo que você tiver determinando como seu objetivo principal. Então, o MDS tem sido realizado, né, nessas diferentes abordagens. Predizer a distribuição espacial ou de classe ou de atributos, né? E também para aumentar informações pré-existentes ou mesmo você dar informação para locais que não têm informação nenhuma. Então, os métodos preditivos são dependentes da qualidade dos dados utilizados. Então, a resolução do modelo digital de elevação é muito importante, porque é a base, já que um dos principais atributos utilizados para fazer a modelagem é o relevo. A qualidade e quantidade das amostras, treinamento, isso também é muito importante. Quanto mais amostras você tiver, né, provavelmente maior vai ser a acurácia, menor vai ser a incerteza, menor vai ser o erro, só que isso também gera provavelmente modelos mais complexos e um banco de dados precisos e georreferenciados. Na verdade, o que eu mostrei, né, não seria um protocolo, porque se discute que realmente não há um protocolo definido. Quem faz isso, quem estima isso a partir dessas informações é o pedólogo, é o pesquisador, né, que está buscando aquela informação. Aí sim ele vai estabelecer o que é melhor para aquela área, o que é melhor para aquela região. Na verdade, não tem um protocolo definido, um protocolo único que se encaixe para todas as regiões do globo, digamos, para todas as regiões do Brasil, mesmo para todas as regiões de um determinado estado. Na verdade, você define o modelo que mais vai se adaptar, fazendo testes para aquela área. Então,
como eu tinha falado anteriormente, a base principal, principalmente quando você tem variação no relevo, que vai ter um peso maior, né, para você determinar o atributo ou a classe que é o relevo, ele é muito dependente do que? Da qualidade do teu MDM. Então, um estudante nosso lá fez uma dissertação para avaliar a qualidade oximétrica de imitações quanto à escala de 4 modelos digital de derivação, que são gratuitos disponíveis na internet, desde o SLTM, ao Aster, o Topodata e outro, a partir de um levantamento feito no campo, né, com RTK, ou seja, a informação que nós consideramos a informação precisa, isso em nível de bacia hidrográfica. Nós precisamos responder essa pergunta: qual a ideia mais adequada para derivar variáveis do terreno para serem utilizados em estudos de modelagem ambiental e no MDS em nível de bacia hidrográfica? Nós não temos essa informação. Muitas vezes já vi vários trabalhos de modelagem, por exemplo, pegando ou modelando alguma informação em nível de bacia hidrográfica, utilizando um mapa de solos na escala 1 para 600 mil, ou na escala 1 para 750 mil. Por quê? Porque não tem essa informação, não existe essa informação. Na verdade, né, apesar da nossa ciência do solo ter um nível, né, científico muito bom, a base ainda falta. Nós não conhecemos os nossos solos, né, como deveríamos conhecer. Nós não temos mapa de solos, não temos mapa de atributo, nada. Depois eu vou comentar mais a respeito disso. Sempre eu vi um trabalho, né, em que ele fazia uma projeção utilizando uma separação da geologia, né, em que uma tinha arenito e a outra parte era basalto. O mapa, a escala do mapa era 1 para 1 milhão. A linha de separação nessa escala do mapa era muito maior do que a bacia testada. A linha que separava. Quer dizer, como é que você vai fazer isso? Não tem essa informação. Impossível de fazer qualquer tipo de modelo, e você acha inúmeros trabalhos feitos, realizados e publicados assim. Alguns exemplos de aplicação do MDS na Mapeamento de classe. Esse trabalho aqui é um trabalho, é o primeiro trabalho de mapeamento digital de solos publicado no Brasil. Veja aqui, 2006. Mapeamento de classes, publicado na Ciência Agrícola. Na verdade, né, esse autor, o Gerson e os colaboradores, eles pegaram o mapa de solos que existia em determinado município e, a partir desse mapa de solos, eles testaram o quanto o modelo poderia reproduzir esse mapa de solos, né? Então eles tiveram aí uma acurácia em torno de 60%, uma informação interessante, né? Bem interessante. Esse outro trabalho do estudante nosso lá da Mestrado Santa Maria, o Tencap, né, em que nós pegamos áreas de referência, pegamos um município que tinha um levantamento de solos, né, deixamos de lado aquele mapa, fomos lá, pegamos algumas áreas de referência, pequenas células que representassem, né, situações diferentes, já que nós tínhamos duas situações de geologia nessa região e nessa outra região, geomorfologicamente bastante diferentes, e fizemos, né, duas áreas de referência para essa área e para essa área, né, e também a partir de regressões logísticas múltiplas, nós fizemos, né, a expansão desta área de referência e obtivemos um mapeamento de solos e comparamos com o mapa original, e também tivemos uma acurácia para algumas classes de solo em torno de 80% a 90%. Esse outro trabalho, também lá do TENCAP, no nosso grupo lá de Santa Maria, né, em que nós procuramos pegar informações também a partir de mapa de solos pré-existentes, né? Você faz de uma forma aleatória, e se você pegar um ponto aqui, por exemplo, né, esse pontinho aqui, na verdade, ele está entre um argissolo e entre um neossolo e tórico. São solos completamente diferentes. Aliás, essa é uma das críticas, né, dos levantamentos de solos, já que nós temos uma linha de separação, uma linha abrupta, né? Na verdade, nós temos aqui um polígono que é um ente discreto, e nós sabemos que o solo é um contínuo. Quer dizer, o que existe, né, aqui nessa linha? Nessa linha é um neossolo ou é um argissolo? O que existe aqui próximo a essa linha? Quer dizer, é uma transição abrupta? Claro que não. Então nós testamos o seguinte:
nós pegamos esses polígonos e jogamos eles 100 metros e 160 metros para dentro. Todos aqueles pontos, né, selecionados aleatoriamente, que caíram dentro desses pontos do buffer de 100 ou do buffer de 160, nós desconsideramos, né, para ver se nós conseguimos ter resultados mais próximos, né, da realidade. E sim, conseguimos obter resultados mais interessantes. Aqui simplesmente a reprodução, né, dos mapas obtidos a partir desse buffer de 100 e desse buffer de 160 metros, pegar a informação mais real. Alguns exemplos, né, de aplicações do MDS para mapeamento de propriedades sólidas, como os trabalhos clássicos também, do Moore lá de 1993, né? Então, a relação da matéria orgânica medida no campo e a matéria orgânica predita, a predição do pH, ou a predição do fósforo, a predição da espessura do horizonte de ar. Então, na verdade, né, esses mapeamentos de propriedades estão muito mais na linha do demand driven, ou seja, o que o usuário precisa, o que ele quer, qual é a informação que ele necessita, né, para determinado trabalho, para determinado objetivo. Outros exemplos aqui de mapeamento de solos, aqui utilizando também a lógica nebulosa, né, a questão da probabilidade, né, dentro dessa lógica fuzzy. Por exemplo, qual a probabilidade, né, da ocorrência de neossolos nesta área aqui? Né? Então, a probabilidade baixa, de neossolos baixa aqui e alta aqui. Idem para os cambissolos, baixo nessa região, alto nessa região. A probabilidade de ocorrência de solos hidromórficos, aí, planossolos e gleisolos, então muito alta, próximo, obviamente, das drenagens, das várzeas, né? E a probabilidade dos argissolos, obedecendo a questão da distribuição da paisagem, né? Fora das áreas mais baixas, nas colinas mais suaves, e obviamente nessa região aqui mais alta, mais de relevo forte ondulado, é que onde vai ocorrer os neossolos e os cambissolos. Então, você testando a probabilidade de ocorrência de um solo ou de outro. Isso pode ser feito também, essa probabilidade associada a determinado atributo, né? Matéria orgânica, a questão da textura, a questão do pH, capacidade de troca, etc. Um outro trabalho também desenvolvido no nosso grupo da Santa Maria, do Carlos Silva, uma tese de doutorado, em que nós obtivemos um mapa de solos do município de Erechim, que fica no norte do estado do Rio Grande do Sul, que é um município produtor de erva mate. Então, na verdade, o Carlos, ele é professor na universidade lá em Erechim, e ele tinha interesse de conhecer, né, ou de sistematizar, ou de dizer para o produtor, olha, qual é a região melhor para a produção de erva mate. Então, nosso trabalho foi, primeiro, fazer um mapa de solos, né, a partir de informações obtidas no campo, de informações pré-existentes, um mapa de solos obtidos pelo método de digital de solos, e a partir desse mapa também utilizando modelagem, né, incluindo várias variações relativas à cultura da erva mate, nós fizemos a alocação das classes, né, de aptidão para a erva mate, estabelecendo as classes como boa, regular, restrita e inapta, diferente do sistema de aptidão agrícola, mas claro que baseado nesse sistema, mas simplesmente para a cultura da erva mate, que é o objetivo do Carlos, sempre utilizando então informações, né, ou modelos matemáticos para esse tipo de informação. E no MDS, talvez a principal contribuição, né, é a questão da incerteza associada à predição, ou seja, você prediz e diz quantos por cento isso tem a probabilidade de ocorrer naquele local. Acho que esse é talvez o avanço maior, né, da questão do emprego dessas modelagens no mapeamento digital de solos. Um trabalho também do nosso grupo lá de Santa Maria, uma dissertação de mestrado do André Dotto, né, utilizando então o Proximal Soil Sensing. Na verdade, quem trabalha muito com isso hoje aqui no Brasil é o professor Alexandre Mateu, lá da Exalc. Esse trabalho não está aparecendo aqui uma linha, mas aqui nós temos uma linha, veja aqui entre essa linha aqui, né? Essa linha, na verdade, esse trabalho ele está baseado numa resolução do Ministério da Agricultura que estabeleceu os solos em 3 classes, classe 1, 2 e 3 pelo teor de argila, né? Em cima dessas classes, o banco pode financiar sim ou não, e isso dá uma repercussão muito grande, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde várias áreas ficaram fora, né, de financiamento do Banco do Brasil, porque não se enquadravam dentro da classe 3 e 2
se enquadrava na classe 1, que tinha menos de 15% de argila, então era mais suscetível à seca e, consequentemente, o banco oficial não financiava. Então, teve uma enxurrada, porque era obrigatório para financiamento, de você ter análise da granulometria, para saber o teor de argila. Vejam que boa parte daquilo que se levou para o laboratório, que se utilizou métodos químicos para determinação, que gastou reagente, que teve uma poluição ambiental, poderia ser determinado simplesmente por uma espécie de uma fotografia, simplesmente pela emissão da energia eletromagnética provinda de um radiômetro. Isso demora talvez 1 ou 2 segundos. A maior parte dos solos, pelos modelos que nós fizemos, nós pegamos todas as amostras que chegaram em determinado tempo no laboratório de física da Universidade de Santa Maria para fins de determinação da granulometria, e nós obtivemos aqui dentro da classe 3, nós obtivemos uma correlação lá em cima, muito alta. Tivemos alguns problemas aqui na classe 1, em que esses pontinhos que estão aqui em cinza teriam um teor menor que 15% de argila, mas o modelo estimou que eles tinham um teor maior de argila. Mas é uma técnica muito promissora, principalmente depois que nós vimos a apresentação do professor Carlos, que nós precisamos ter novas tecnologias, e eu acho que isso está numa crescente muito grande. A questão dos sensores, e principalmente para o Proximal Soil Sensing, nos próximos anos vamos ter um salto muito grande em termos de tecnologia, na utilização de sensores, para nós termos esse tipo de informação que hoje, basicamente, 100% é feito através de análise utilizando reagentes químicos. O TENCATEM, no nosso grupo Santa Maria, no trabalho de doutorado dele, um dos capítulos foi uma revisão que ele fez, isso foi publicado na revista Ciência Rural, dos levantamentos, dos trabalhos de mapeamento digital de solos feitos no Brasil, de 2006 para cá, desde a primeira publicação até hoje, até 2011. Na verdade, foram 11 trabalhos, 11 trabalhos publicados. Nós estabelecemos, claro, que alguns parâmetros, pelas citações, por revistas indexadas. Então, nós precisamos de todas as revistas indexadas que apareciam o mapeamento digital de solos e que utilizavam as técnicas fundamentais de mapeamento digital de solos para estimar classes de solos. Então, esse trabalho é bem interessante, mostrando os principais modelos utilizados. O principal deles é as regressões logísticas múltiplas, mas também utilizando árvore de decisão, utilizando também redes neurais. Vejam que os principais fatores utilizados nesses modelos, todos eles, o relevo, e alguns não, praticamente todos também levando a consideração da informação do solo, ou seja, informação pré-existente, ou informação já obtida ou tirada do próprio levantamento de solos. Vejam que ainda é pouco, se nós fizermos hoje trabalhos que já dobrou ou triplicou esse número de trabalhos, ou seja, os trabalhos em mapeamento digital de solos envolvendo classes e atributos está numa crescente muito grande. As principais ações dentro do mapeamento digital de solos, elas também são muito recentes. Nós criamos um grupo de trabalho, e pesquisa, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Mapeamento Digital de Solos. O primeiro encontro foi em novembro, lá no Rio de Janeiro, no projeto da Embrapa Solos, junto com várias universidades e vários pesquisadores do Brasil inteiro. Nós tivemos 3 reuniões, a terceira reunião foi uma semana antes do congresso em Florianópolis. Então nós fomos para o congresso e na semana anterior nós tivemos essa terceira reunião da rede do mapeamento digital de solos do Brasil. Nessa reunião nós propusemos à sociedade brasileira e criamos o primeiro grupo de trabalho dentro da sociedade. Não tem nenhum grupo de trabalho, hoje existe um grupo de trabalho, que é o trabalho do mapeamento digital de solos. Nós temos também um boletim que é distribuído para todos os associados, distribuído na internet, a respeito de informações da pedometria, da Comissão de Pedometria da Cidade da Ciência do Solo. Participamos também do Global Soil MapNet, que é uma ação internacional, que é um grupo de trabalho dentro da sociedade internacional em mapeamento digital de solos para estabelecer
protocolos para estabelecer modelos e que pretende mapear, né, o globo como um todo. Os próprios mapas que nós temos hoje, o mapa esse que foi distribuído nesse último evento lá no Peru, no sistema, do Congresso Sul-Americano, o mapa de solos da América Latina e do Caribe é, então, um dos frutos do trabalho do Global Soil MapNet. A nossa rede, né, a Rede de Mapeamento Digital de Solos para Agricultura Sustentável, tem 5 grupos regionais, né, tá aqui os grupos regionais, então cada grupo regional tem um objetivo, né, estamos trabalhando nisso e estamos torcendo os dedos porque nós submetemos um projeto ao INCT. Né? Acho que é um dos poucos projetos de solos que está concorrendo ao INCT, já era para ter sido divulgado o resultado, não foi ainda protelado para julho, né? Então cada diretor aqui dessas regionais e todos os seus associados já acenderam uma vela, não sei se isso vai ter influência sim ou não, mas já acenderam uma vela para que o nosso projeto seja aprovado. Mas na verdade nós queremos gerar tecnologias em mapas regionais, né? Em diferentes escalas para servir de modelo, não só a questão de classes, mas também de atributos, né? O pessoal de São Paulo, o grupo de São Paulo, trabalhando fortemente já nisso, também na questão da Biblioteca Espectral dos Solos do Brasil, que é a formação do DEMAT, e tem contribuição de toda a rede, na verdade, é um banco de dados muito grande em nível do Brasil. Esse banco de dados, a ideia, né, é deixar disponível e aberto ao público. Hoje nós temos muitos dados, né, que estão escondidos, às vezes engavetados, né, muitas vezes sem saber, ou muitas vezes, né, muitos dados, algumas instituições, como é que eu vou dizer, até escondendo os dados, né, é uma coisa absurda, principalmente se for uma instituição pública como são as universidades. Mas esse grupo, né, é formado então por 57 professores e pesquisadores, a média de 18 mestrandos, 17 doutorandos, 21 estudantes de iniciação científica, pós-doutorandos, e também nós fizemos um contato muito grande, né, com uma rede de pesquisadores internacionais que se propuseram a colaborar com a gente nesse nosso grupo. Especificamente as aplicações da pedometria no manejo e conservação do solo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o absurdo, né, que ainda ocorre em termos de erosão. Né? Nós temos um problema seríssimo em nível de Brasil a respeito da erosão. Esse dado da FAO de que 33% dos solos do mundo estão degradados, né? Eu não sei se no Brasil nós não chegamos nisso ou muito perto disso. Né? Nós estamos com os nossos rios degradados, nós estamos com problemas seríssimos de contaminação da água que nós utilizamos para os diversos fins, devido principalmente à questão do mau manejo do solo. Na verdade, nós deveríamos ter, além da agricultura de precisão, nós deveríamos dar mais valor e muito valor, né, à questão da conservação de precisão. A conservação de precisão, quer dizer, nós devemos conhecer a base hidrológica da erosão, né? Quer dizer, como é que ela funciona, qual é a variabilidade espacial da infiltração, porque aquilo que não infiltrar vai escorrer, escorrendo vai gerar os processos erosivos. Então, na verdade, precisa conhecer a variabilidade espacial da infiltração. Para conhecer a variabilidade espacial da infiltração, precisa conhecer o quê? A variabilidade do solo. E nós conhecemos a variabilidade do solo? Nós temos um mapa da variabilidade do solo? Nós acabamos de ver que não temos. E aqui que entra o MDS. Aqui que entra o mapeamento digital. Porque se hoje nós fôssemos mapear, né, os solos do Brasil, da maneira que nós já mapeamos, né, em nível mais detalhado, colocando todas as equipes, nós teríamos 20 anos, 30 anos trabalhando com o tempo 100% dedicado a isso. Em 30 anos não acabaríamos. Como é que ocorre o movimento da água? Qual é a variabilidade física e química? Né? Os processos de formação do escoamento, eles sabem descrever melhor o solo, prever antes o que pode acontecer, primeiro pela infiltração e depois pelo escoamento. Nós só vamos saber isso, né, no momento que nós tivermos a modelagem da paisagem, mas uma modelagem baseada em MDS, por exemplo, compatíveis, em nível e escala. Senão, não tem como. Caminhos preferenciais e áreas úmidas. Identificar as áreas úmidas, as características subsuperficiais, qual é a espessura do horizonte A, né? A que profundidade está o horizonte E, qual é a profundidade
né, do horizonte B, se tem horizonte E, sim ou não. Nós não temos essas informações. De novo, por isso que toda a minha informação, né, que eu venho falando questão da pedometria, se remete a quem? Ao mapeamento digital de solos. O mapeamento digital de solos se remete a quem? Ao conhecimento, nesse caso, principalmente dos atributos do solo. Quando há uma rápida saturação, cessa a infiltração e, obviamente, gera o escoamento. Então, vejam a quantidade de solo que foi removido aqui, a quantidade de carbono que saiu daqui, isso aqui é uma área recém-plantada, uma área de trigo, a quantidade de semente que saiu daí, né, e a quantidade de adubo. Fora os pesticidas em geral. Né? Então, os agentes de erosão, escoamento superficial, a modelagem do escoamento e erosão, problema de saturação do perfil, né? O que está levando a saturação do perfil? Qual é o tempo que demora? Quer dizer, qual é a espessura do solo? Nós não sabemos isso. Nós não temos essa informação. Em algumas áreas de plantio do estado do Rio Grande do Sul, não há mais impacto da gota, né? Que é um dos problemas da erosão, porque está com a superfície coberta. E sim, a saturação do perfil. E esse perfil está ficando cada vez menor. Por quê? Principalmente pela compactação. A água não está entrando. Além disso, nessas áreas, por exemplo, vejam o caminho da água, vejam o quanto ele arrastou. Isso está nos termos plantio direto, que, né, a maior parte do pessoal acha que é milagroso. Não é. Tirando o terraço. Tirando o terraço. Por que estão tirando o terraço? Estão tirando o terraço porque as máquinas grandes hoje exigem, né, que o plantio, mesmo a colheita, seja feita colina acima, como a gente diz, ou colina abaixo. Morro acima, morro abaixo. Não se obedece. As máquinas, né, as nossas máquinas, hoje, a maior parte delas, elas estão projetadas, por exemplo, para a região do Cerrado, uma região plana, declividade muito pequena. Mas numa área que nem essa, que o pessoal compra aquelas máquinas que tem 20, 30 linhas de plantio, não tem como, só se você tirar o terraço. Então, tirando o terraço, está ocorrendo problemas sérios de conservação de erosão. A modelagem da erosão, quais são os fatores controladores, a erodibilidade, a capacidade do solo resistir à erosão. Como é que eu vou saber a capacidade do solo da resistência à erosão? Eu tenho que saber as informações dos atributos do solo. Eu tenho que conhecer os atributos, eu tenho que conhecer a informação do carbono do solo, tenho que estimar o carbono, tenho que saber a textura, tenho que saber os óxidos de ferro. Como que eu vou saber isso? De novo, a contribuição da pedometria. Questão da topografia, né? Já comentamos que é a base dessas informações do solo de relevo, tem relação direta com a erosão, e o consequente aumento de água no solo, a transferência de poluentes, todos os problemas advindos disso. Então, para esse tipo de informação, nós precisamos de modelos, né, digitais de elevação com pixels pequenos, no máximo 10 metros. Né? Quer dizer, um pixel de 30 metros é demasiado grande. E essa informação vai ser obtida como? Né? Nós não temos essa informação. Então, de novo, dependemos principalmente da questão da pedometria. Propagação e mobilização, quer dizer, onde erode e onde acumula. Esse é o trabalho aqui do professor, um colega nosso lá de Santa Maria, né? Em que ele afirma que o que limita é o desconhecimento sobre o solo nas pesquisas hidrológicas. Quer dizer, então, na verdade, isso aqui não é um mapa de solos, ele separou apenas por unidade, ele não tinha essa informação. Ele vem perguntar ao Amorim, tem um mapa de solos da região próxima? Não, tem um mapa para 750 mil. Isso aqui é um pontinho no mapa. Essa bacia é um pontinho no mapa. Não tem essa informação. Né? Quer dizer, o que está saindo, o que está chegando, onde está saindo, onde está chegando. Né? Essas informações, em termos de atributos do solo, são desconhecidas. Totalmente desconhecidas. Vou passar rápido aqui. Um cenário conservacionista, né? A questão dos projetos de saneamento usando a RUSD, mapas de solos na escala 1 para 250 mil. As informações, muitas vezes, aqui eu estou usando uma escala até grande em relação à maior parte das escalas utilizadas, que é 1 para 750 mil ou 1 para 1 milhão. Né? Em que o pessoal usa essa escala aqui, por exemplo, para estimativa de vida útil de barragens que geram energia elétrica. Não tem informação do solo. Né? Muitas vezes quem faz isso é o engenheiro, né, que busca essa informação na internet. É a única informação que tem, não tem outra informação. Então eu utilizo lá nos modelos de informação, esse tipo de informação para solo. Vejam o quanto nós precisamos trabalhar em termos de mapeamento, seja digital ou não. Eu falo digital porque não há distinção de levantamento. Levantamento de solos é levantamento de solos. Né? É simplesmente o levantamento de solos utilizando as tecnologias
que hoje estão disponíveis, né? E aí, utilizando esses modelos e a modelagem, a estatística matemática, passa a ser chamado então desse conceito de mapeamento digital de solos. Proposição de medidas, né? Talvez a engenharia reversa, a modelagem de informação específica do solo da paisagem, trabalhar com bacia experimental. Então, o grande desafio é gerar informações por mapeamento digital de solos, digital soil mapping, né? Nada mais é do que a pedometria, os dois se sobrepõem, né? E essas informações, obviamente, aplicadas em estudos de hidrologia e erosão do solo, que é a base, né, para o manejo e a conservação do solo. Agora, dia 19 e 21 de maio, vai ter lá na Texas A&M University, lá em College Station, no Texas, esse Global Soil Security. Essa conferência, né, ela vai trabalhar os chamados 5 Cs, né, que é a capability, ou seja, a capacidade do solo de produzir produtos, né, serviços dentro do ecossistema, a condição, ou seja, o estado atual do solo, incluindo a modificação feita pelas atividades humanas, a questão econômica, né, a questão de serviços do solo, incluindo a saúde, a questão do ambiente e a produção de alimentos, a conectividade social, né, o que esses produtos estão produzindo, para que eles servem, quem vai usar essas informações, e a questão da codificação que envolve políticas, né, políticas que levam à degradação do solo e políticas que combatem a degradação do solo, a questão da segurança. Aliás, esse evento que foi comentado hoje de manhã aqui pelo nosso secretário, o Cantarucci. Aliás, só quando você terminar, né, nessa RCC, o João Keller largou uma máxima, né? Todos nós temos Alzheimer, em diferentes graus, né? O meu grau tem aumentado, não vamos brancos. Mas esses 5C, na verdade, todas essas informações, elas estão disponíveis. Nós queremos tratar disso, queremos saber disso. Para saber isso, nós temos que ter informações detalhadas do solo. Não temos, infelizmente, né? Então, hoje no Brasil, tem esse grupo preocupado com isso, informações, então, estamos gerando informações, né? Tem ainda um grande percurso a ser cumprido, né? Quiçá, um dos objetivos nossos é mapear os solos em nível do Brasil, não sei se daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, 15 anos, mas com certeza, se nós tivermos um projeto MCT aprovado, né? Isso vai ajudar e muito. Então, na verdade, eu queria fazer justamente essa conexão, falando da pedometria, né? Pedometria gerando informações, e essas informações que são a base para o manejo dos solos em todos os sentidos. Muito obrigado pela oportunidade, foi um privilégio estar com vocês aqui. O professor Ricardo nos deu, não só apresentou os principais resultados do seu grupo de pesquisa, mas também apresentou uma sociedade, né, em pedometria, que para muitos talvez seja desconhecido, né, mas existe esse grupo de pesquisa no Brasil inteiro que vem fazendo um bom trabalho. O espaço então está aberto para perguntas, comentários. Meu nome é Bruno, eu sou estudante aqui da UFV, doutorado, estou me arriscando aí nessa área e gostaria que o professor comentasse um pouco mais para a gente sobre essa questão da amostragem, porque é uma coisa que não é bem clara, como o professor colocou, não existe um protocolo padrão, né, para realizar mapeamento digital de solos em regiões diversas, mas enfim, avançasse um pouquinho no comentário sobre a questão da amostragem relacionando, né, com os mapeamentos convencionais, porque eu particularmente, na minha pequena experiência, já tive algumas oportunidades e às vezes a gente consegue elaborar um mapa que não é preciso e é discreto, né, como foi comentado, mas que atende, né, e é uma informação que a gente sabe que é relevante, com um número menor de amostras, não sei, gostaria que comentasse mais sobre isso, já que os modelos de predição requerem também um certo nível de amostras para que eles, né, se mostrem mais robustos e, logicamente, com um erro menor. E a última, uma outra colocação também rápida sobre essa questão da disponibilidade de informação de relevo em escala mais detalhada, né? Chegou a comentar aí com pixels de 10 metros, e sendo que essa informação
que a gente ainda não tem, mas talvez em poucos anos, né? Já tem radares aí trabalhando, mas enfim, é isso. Obrigado. Logan, voltando à tua questão, em relação à questão da amostragem, né, se tu viu ali nesse último evento do Pedometrics, que foi em 2013, um dos pontos que foi bastante discutido foi justamente a questão da amostragem. Na verdade, hoje nós temos trabalhado muito na tentativa do erro e do acerto. Né? Tem uma ideia, eu estou com um estudante de doutorado, que ele está lá na Flórida, agora está no doutorado de São Luís, e ele levou, né, num determinado número, as amostras que nós achávamos que era suficiente. Né? Ao fazer os primeiros testes lá com a Sabine Grunwald, que também é uma das referências no movimento de solos, né, ele observou que as amostras dele não eram suficientes. Ou seja, ele mandou um e-mail esperado para mim e disse: olha, não precisa de mais amostras. Né? Então, esse final de semana, o nosso grupo está lá na região de Curitibano, de Santa Catarina, coletando mais amostras, né, para enviar para ele, porque nós não coletamos número suficiente. Né? E aí lá com a professora Sabine também, que atua muito nessa área de modelagem, né, ele ficou uns 10 dias testando o método do hipercúbico, e aí sim, aí ele fez uma modelagem, né, conforme deveria, utilizando aqueles pontos que ele tinha, né, e estabelecendo exatamente quais pontos ele poderia pegar. E nesse método, obviamente, você estima onde tem estradas, onde o acesso é muito difícil, para que o método ele calcule estatisticamente e leve em consideração essas áreas difíceis e abrangentes e elimine esses pontos e ache outros pontos que venham a contemplar, né, o teu modelo. Na verdade, também existe alguns métodos já estabelecidos, né, e outros muito ainda pela tentativa e erro, como esse exemplo que eu acabei de te citar. Então, na verdade, principalmente nós aqui no Brasil, né, nós estamos ainda em passos pequenos, né, você viu? É muito recente. Você fizer uma revisão na revista brasileira, conforme isso que eu te mostrei, para classes, até 2011, 2006 foi o primeiro, 11 trabalhos. Né? Então você acha ainda muita referência, claro, tem bastante referências em artigos internacionais. Questão do levantamento de solos, eu sou um mapeador tradicional de solos. Né? Na verdade, eu estou migrando, né? Do levantamento de solos digital, provocado principalmente por esses meninos que hoje apertam aí o botão e fazem milagres, né, utilizando a computação. Então, na verdade, a modelagem, para mim, eu, Dalmolin, tenho dificuldade. Agora, tenho muita facilidade com a pedologia, com o campo, com o levantamento que eu conheço, e muito. Então, há uma associação, ou seja, isso é uma coisa multidisciplinar. Eu fiz agronomia, né? Na agronomia, eu fiz matemática no primeiro semestre, uma estatística muito ruim. No meu mestrado e doutorado eu fui muito a campo, mas também não fiz estatística. Né? Então você tem que se unir a quem sabe. Você não tem como saber tudo. Então essa visão holística também passa a ser multidisciplinar. Né? Então eu comecei a trabalhar, e o nosso grupo ganhou força, principalmente quando entrou lá no mestrado, o Alexandre Tencato, que hoje é professor da Universidade de Santa Catarina, né? Que ele veio com toda essa bagagem de conhecimento, além da bagagem de conhecimento, muita sede por nova informação, utilizando os modelos estatísticos e matemáticos. Então juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja, o grupo, né, ficou interessante. Por quê? Porque tinha eu, especialista, né, na tecnologia no campo, e ele especialista na parte da modelagem. Pega um exemplo aí, um grupo que tem um trabalho muito bom, que é o grupo do Marcos Júnior lá de Jaboticabal. No grupo deles tem um estatístico. Né, tem um estatístico. Então é isso que falta para nós, porque nós não temos essa base. Todos nós somos agrônomos, né? Com exceção de alguns que tiveram educação mais aprofundada na sua formação, seja em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, que se aprofundou em estatística. A maior parte de nós tem deficiência nisso. Nós vamos trabalhar com pessoas que têm esse conhecimento e para gerar informações que sejam compatíveis, claro, unindo esses conhecimentos. A última qual que era? Era sobre a disponibilidade de informação de resolução maior. Sim, esse é outro problema sério que nós temos, né? Porque nós temos modelos hoje, tem imagens de satélites que você consegue uma resolução bem maior, até próximo a 10 metros, só que é muito caro. Né? E aí, não, o SLTM você tem 90 metros, né? Depois do topodata que foi feito simulação para 30. Então, o que nós testamos aqui foram os modelos disponíveis gratuitamente.
Você pode obter outras informações, imagens mais detalhadas, você vai obter uma ideia mais detalhada, mas com informações, nesse caso, pagas, mais caras. Ou, né, como nós estamos testando lá, obtendo a informação no campo. Os campos de informação em nível de paciente. Temos 2 trabalhos, um agora um trabalho já foi enviado para a revista, né, está em análise, e uma outra tese doutorada que nós também estamos fazendo isso porque nós queremos chegar, ou tentar pelo menos, né, em nível, por exemplo, de agricultura de precisão, que é outra que não utiliza informação de solo nenhuma. Na verdade, hoje, a nossa agricultura de precisão, na verdade, é uma fertilidade de precisão. O que se faz hoje na maior parte dos casos de agricultura de precisão? Amostras de fertilidade, né? Só amostras de fertilidade. Isso eu acho que leva até uma certa desconfiança dos mapas existentes, né? Como que esse mapa foi elaborado, que nível de amostragem, quantas amostras foram feitas, falta uma regulamentação estatística nesse sentido. É interessante que aí fica bem claro uma coisa que a gente tem conversado aqui também, que é uma transição, né? O professor colocou bem colocado, é uma transição, que às vezes também, né, tem tanto grupo que não dá confiabilidade às possibilidades mais modernas e eficientes, quanto o grupo também que quer descartar logo aquilo ali, não, esse aqui é muito, né, enfim, nós estamos vivendo exatamente esse momento de transição, quer dizer, isso não está consolidado também para atender a demanda que nós temos de levantamento mais detalhado a nível mundial, a nível nacional, né, consolidado, está se consolidando, é isso? Pelo menos é a minha percepção do que eu tenho estudado. Sim e não. Sim e não. Hoje nós já temos dados, mapas construídos, né, com bom índice de acurácia, de informação bastante precisa, né, e que foram construídos com dados pré-existentes. Né? Hoje muitas das informações utilizam esses mapas herdados. Esses 11 trabalhos que eu mostrei aqui da revisão, todos eles, a informação são de quem? São de levantamentos de solos. Agora, esse levantamento de solos, qual é o nível de incerteza dele? Não se tem. Então, na verdade, vários trabalhos geram um mapa, e aí, esse mapa gerado, você compara com o mapa pré-existente, né, que é a acurácia do mapeador, e a acurácia do usuário, ou seja, você vai no campo, você vai naquele ponto estabelecido lá aleatoriamente e vê lá que solo tem aqui, anota, certo? Depois você joga e vê a acurácia do mapa gerado. Né? Então, na verdade, hoje, talvez nós não tenhamos ainda, né, a capacidade de sair gerando mapas, porque precisamos mais, precisamos estudar mais, com certeza. Precisamos aprimorar mais, precisamos ter bases mais confiáveis, principalmente bases, né, do modelo digital de elevação. Né? Nós já tem mapas hoje em nível de mundo. Tem um estudante nosso, o Alessandro Samuel Rosa, fez graduação comigo lá, depois fez o mestrado. Hoje ele está com a Lúcia lá no Rio, fazendo doutorado. Ele ficou agora um ano na Holanda, e lá ele trabalhou junto com outros mapeadores digitais de solo, e eles fizeram um mapa de solo do mundo. A partir do quê? A partir dos dados disponíveis, das informações disponíveis. Então hoje está disponível lá, você na internet clica, né, em qualquer lugar do globo, ele vai te dar a probabilidade de descer aquele solo naquele ponto que está. Boa noite, meu nome é Fábio, sou da UFMG. Primeiro, parabenizar pela fala, muito instrutivo. Eu queria que você falasse mais, Laborinho, um pouquinho sobre uma coisa que eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos no mapeamento e que a pedometria tem trazido algo novo, que é essa análise do solo como um contínuo na paisagem. Desde a década de 70 a gente vê as pesquisas dos franceses mostrando que a utilização do perfil como uma categoria de análise, ela dificultou isso, né? O perfil ele é muito bom para efeitos taxonômicos, mas ele criou essa dificuldade de enxergar o solo como uma cobertura pedológica, né? E eu vejo que a pedometria tem trazido isso, tem discutido essas incertezas nesses contatos. Porque eles são ou não sistemas de transformação, eles são contatos abruptos, então um pouco disso, porque é algo na classificação que eu acho que vai ser a grande contribuição da pedometria, vai ser entre esses contatos de solos, né?
Isso é uma dificuldade fantástica e passível de muita discussão. Vou te dar um exemplo. Nós estávamos agora lá em Roraima, no final do mês de março, na RCC, né? E em vários perfis, né, não se chegou a um consenso. Você não tem consenso da informação, né? E uma das brigas, né, era justamente essa. Assim, nós estamos aqui, é a nata da pedologia, ou seja, né, os principais interessados na pedologia, que não tem um consenso. Não existe um consenso, né? Por quê? Porque é muito subjetivo. Então, uns enxergavam o horizonte B, outros não enxergavam o horizonte B. Pergunta, qual é a definição do horizonte B? Né? Então, isso tem muito da lógica fútil, né? Então, assim, ele é muito alto, ou ele é muito baixo, mas é muito alto quanto? É muito baixo quanto? O centro de Viçosa é logo ali, mas logo ali quanto? Né? Então nós temos essas incertezas que nós não podemos responder, nem sim, nem não. Né? Então a questão de você espacializar, de você fazer mapa, né? Queira ou não, o mapa, quer dizer, a dificuldade seria de você fazer um degradê, por exemplo, para classes de solo. Né? E a própria questão da dificuldade de você colocar uma linha nesse ponto, ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Tem um trabalho do Lagachet, né, que ele pegou 20 pedólogos, né, e disse para esses 20 pedólogos, em cima de um pai estereoscópio, desenhar, né, as diferentes superfícies geomorfológicas que seriam a base das manchas de solo. Quer dizer, tem uma discordância bastante interessante, mas a maior parte deles, né, conseguiu mais ou menos ter o mesmo ajuste. Então, isso é uma coisa muito subjetiva, os mapas, os chamados mapas cloropléticos, né? Que você tem que colocar um polígono, que você define o solo como um corpo natural, que é uma coisa criada pela mente humana, porque, né, não é discreto, é um contínuo. Então, em relação a atributos, você consegue fazer isso, né? Agora, em relação aos mapas tais quais nós conhecemos, há uma dificuldade muito grande, até pela própria imposição da cartografia, do qual entra a área mínima mapeável. Então tem uma série de regras impostas pela cartografia, né, que nos levam a ter esses polígonos, né? Quer dizer, isso é uma discussão muito grande, vai ser ainda uma discussão muito grande de como gerar esses mapas que seja realmente esse contínuo, né? Mas o que nós temos, né, essa informação de gerar esses mapas com polígonos vai continuar existindo, só que aí trazendo sim a incerteza associada. Não sei se é isso, mas essa é a minha opinião em relação a essa questão. Vou fazer uma pergunta um pouco capciosa. Professor, será que vai haver um dia no futuro, mesmo que longínquo, que nós tenhamos 100% dos solos brasileiros mapeados? Se sim, né, quais seriam as linhas de pesquisa a serem criadas após esses mapas já estarem prontos? Talvez eu não veja isso. Estou com 50 anos, talvez eu continue trabalhando, né, se eu chegar até a idade média brasileira, continue trabalhando com isso, né, gerando informações. Eu acho que a questão do conhecimento ela não se esgota, né? Ela não se esgota, e eu acho ainda que nós temos um longo campo, e mesmo que tenhamos, talvez daqui a 50 anos, mapas de solo na escala, sei lá, 1 para 5.000, né? Mapas de solo na escala 1 para 5.000, talvez nós tenhamos que chegar nessa escala 1 para 1.000, talvez 1 para 100, né? É o que a agricultura de precisão, por exemplo, exigiria hoje, nível de bacia hidrográfica, né? Quer dizer, uma lavoura com 100 hectares, você vai gerar um mapa que 1 para 1.000. Então, acho que esse trabalho não se esgota. Então, inclusive, um dos trabalhos, né, do Burrow, né, em que ele fala assim, o futuro da pedologia, né? E esse trabalho foi publicado em 1994, e isso já fazem mais de 20 anos, 21, 22 anos, né? Então, muito dessa informação que ele fala do futuro, algumas coisas nós não chegamos. Mas algumas coisas a gente não sabe, vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Mas é interessante isso, mas eu acho que o conhecimento por si só não se esgota, né? Se a gente conseguir suprir uma informação, vai surgir uma outra necessidade e outra, enfim.
nós sempre vamos estar correndo atrás da máquina e não há limite, né, para a ciência. Na verdade, o único limite que existe para a ciência e para o conhecimento é a ética, né? Que falta muitas vezes em todos os campos da ciência, porque não há limite para o conhecimento humano, né? A gente sempre vai evoluir em termos de conhecimento. O limite, sim, né, no meu entendimento, é a ética, inclusive no nosso campo de trabalho. Ok, não havendo mais perguntas, vamos agradecer mais uma vez ao professor Ricardo.